Shalom, shalom, bem-vindo a mais um vídeo neste canal. São temas que vão te ajudar a ler com mais facilidade a palavra de Deus. Eu olho os comentários e algumas vezes vocês deixam vídeos, algumas perguntas, e essas perguntas se transformam nestes temas. O tema de hoje é: eu posso mudar o decreto de Deus? O que falar a esse respeito? Temos muito o que falar. Temos muito o que falar, mas lendo a palavra de Deus. Em primeiro lugar, Deus é rei. Rei é monarquia. Ele é soberano. E o poder e a autoridade pertencem a Ele. Ele delega o poder e a autoridade para usarmos em nome de Jesus. Então, como funciona a monarquia? A monarquia nós vemos porque nós temos um inimigo que imita Deus. Ele também tem um reino que é uma monarquia. A monarquia é um único rei. No caso das trevas, ele é o príncipe deste mundo e Deus é o rei. Rei sobre o céu, sobre a terra e debaixo da terra. Ele tem domínio, majestade sobre tudo e sobre todos. E um rei, ele está sentado num trono. Por isso que nós vamos ver esta referência ao trono de Deus o tempo todo. No Novo Testamento, nós encontramos as visões de João sobre o trono. E falando do Antigo Testamento, nós vemos muitas afirmações sobre o trono de Deus. Não há dúvida nenhuma de que o trono de Deus é real. Em Apocalipse, o profeta, ele vê o arco-íris no trono, aquele que é como um mar de vidro por debaixo do trono, os seres viventes ao redor do trono, os 24 anciãos. Sem sombra de dúvida, existe o trono de Deus. Em Hebreus, nós lemos que nós chegamos até a presença de Deus, vamos até o trono da graça para receber socorro em tempo oportuno. Bom, então, um rei, ele tem um trono, um rei, ele tem um cetro, o cetro de justiça, o cetro de verdade, o cetro de autoridade. E esse cetro, Deus, ele sempre declara na sua palavra que quando o cetro dele se estende, quando a mão dele se estende, ninguém pode fazer com que ela volte, porque ele é soberano. Mas ele pode quebrar o cetro do inimigo, como ele afirma em Isaías capítulo 8. Então nós estamos vendo que há dois poderes, duas monarquias, sendo que a monarquia, que o reinado de Deus é todo poderoso, imbatível e invencível. Mas o que falar sobre os decretos de Deus? Vamos começar a ler em Deuteronômio capítulo 30, versículo 15, está escrito o seguinte: Vejam hoje, coloco diante de vocês a vida, o bem, a morte e o mal. Se guardarem o mandamento que hoje lhes ordeno, que amem ao Senhor seu Deus, andem nos seus caminhos e guardem os seus mandamentos, os seus estatutos e os juízos, então vocês viverão e se multiplicarão, e o Senhor seu Deus os abençoará na terra em que estão entrando para dela tomar posse. Aqui nós vemos que se nós guardarmos os mandamentos e os decretos de Deus, porque os decretos de Deus, eles são imutáveis. E ele está dizendo as ordenanças, os decretos. Se nós obedecermos, teremos vida e teremos bênção. Mas o evangelho moderno, ele mostra que o homem pode mudar o decreto. Era assim antigamente e agora não. Peraí, Deus é imutável. O que era santidade continua sendo santidade. Como eu sempre ensino, na lei, se você adulterava, fosse pego em flagrante, você morreria. E Jesus, ele diz, olha, a graça é ainda mais exigente, porque se você olhar com os seus olhos e já imaginar, você já está adulterando. Olha, então os decretos de Deus continuam. Santidade é santidade e você não pode mudar. O decreto de Deus é que para você entrar no reino dos céus, a porta é estreita, ela não mudou.
Ela não ficou mais larga por causa da salvação e da redenção, ela ficou acessível. Eu posso ser salvo, eu posso receber redenção através de Cristo Jesus, mas a porta continua estreita. Você precisa pegar a sua cruz e seguir Jesus, ou seja, você precisa esmurrar a sua carne. Mas vamos continuar falando um pouquinho mais sobre decreto para você poder entender. É incrível, a palavra de Deus é tão clara. Em Isaías capítulo 14, olha o que está escrito em Isaías capítulo 14, quando o Senhor fala sobre estes decretos imutáveis. No versículo 24, o Senhor dos Exércitos jurou dizendo: como pensei, assim será, e como determinei, assim acontecerá. Versículo 27, pois se o Senhor dos Exércitos o determinou, quem poderá invalidá-lo? E se a mão dele está estendida, quem a fará voltar atrás? Que versículo incrível! O que o Senhor está dizendo? Porque você acha que quando você entra em oração, você vai mudar os decretos de Deus? Bom, se você pecou, o que acontece é que você tem perdão, mas as consequências continuam sendo as mesmas. Você fez algo contra alguém, tudo bem, e você se arrependeu, você pede perdão àquela pessoa, você pede perdão a Deus, você pode ter o perdão daquela pessoa, você pode ter o perdão de Deus, mas dependendo daquilo que você fez, ou exatamente tudo que você faz, tem sua consequência. Agora eu cometi um crime e me arrependi e estou na prisão. Você não vai ser liberado da prisão, você vai ter que cumprir a sua pena. É a consequência. O decreto de Deus, a justiça. Se você obedecer o decreto de Deus e as ordenanças, você vai ter vida, você vai ter paz e você vai ter bênção. Senão, você vai ter as consequências. As consequências do pecado são reais. Mas, falando um pouquinho ainda de decreto, por exemplo, quando o Senhor determinou que Nabucodonosor iria levar o povo cativo para a Babilônia, não adiantou, os profetas começaram, porque Deus mandou avisar o tempo todo, e eles não ouviram. Quando viram que era iminente que Nabucodonosor iria invadir, alguns profetas se levantaram: não, calma gente, não vai ser assim, vai ter paz, fiquem calmos. E Deus se irou com aqueles profetas. Não, como assim? Eu avisei o tempo todo, não houve arrependimento e agora vai ser assim. O povo vai cativo para a Babilônia e lá na Babilônia eles vão se arrepender, eles vão amadurecer e então sim vão voltar depois de um tempo para a terra prometida, para Israel. Mas aqueles profetas que ficavam anunciando paz, paz, esses não eram os profetas de Deus. Jeremias sim era o profeta de Deus e outros que Deus tinha levantado. Mas você tome cuidado com esse evangelho moderno. O evangelho moderno diz que você pode andar do jeito que você quiser, que você vai continuar sendo abençoado. Não, você pode andar, você tem livre-arbítrio, você pode andar do jeito que você quiser. Mas os decretos de Deus não mudam. E ele disse: se você me obedecer, se você obedecer às minhas ordenanças, você vai ter vida, você vai ter bênção. Senão você vai ter consequências. Pode ter o perdão e mudança de caminho. Arrependimento é techuvá. Techuvá em hebraico. Techuvá é mudar de caminho. Não é só sentir tristeza, é uma decisão sua. Não, eu vou mudar, eu não vou mais fazer isso. Aí Deus olha para você e fala: tudo bem, você vai ter a consequência desse seu erro, mas agora você vai ter vida e vida em abundância daqui para frente. Veja o que aconteceu com Davi o tempo todo. Quando ele errava, quando ele fez o censo, teve consequência, mas teve perdão e depois ele não fez mais o censo e Deus o abençoou, voltou a abençoar Davi. Mas um dos livros que mais nos ensina sobre os decretos de Deus, porque hoje com o evangelho moderno, o que eu vejo muitas pessoas querendo ser pequenos deuses e decretando daqui, decretando dali, sem buscar a vontade de Deus, sem buscar uma intimidade com Deus, simplesmente querendo proferir decretos
é uma igreja acostumada a viver só com bênção e a ter controle sobre todas as coisas. Quem tem controle é Deus. Ele que te abençoa, Ele que tem todos os princípios. Mas o livro de Esther, como eu estava falando, o livro de Esther nos ensina muito sobre decretos. Mas você viu em Isaías 14, quando o Senhor falou, o que eu determinei, isso vai se cumprir. E ele fala também em Ezequiel capítulo 12, olha o que ele diz no versículo 28. Nenhuma das minhas palavras será adiada. A palavra que eu falar se cumprirá, diz o Senhor. No versículo 25 do mesmo capítulo, ele diz, porque eu, o Senhor, falarei e a palavra que eu falar se cumprirá. Não será adiada, porque eu falarei a palavra e a cumprirei. E diz o Senhor Deus, enquanto vocês que são casa rebeldes ainda estiverem vivos. Você viu? Deus tem todos os decretos e a palavra dele não volta atrás. Mas para você ficar mais claro, tudo que eu estou falando vai ficar se você ler o livro de Esther. O livro de Esther é um livro muito curtinho, é o livro onde você não encontra a palavra Deus, mas é o livro que mais nos ensina sobre Deus, mesmo sem ter a palavra Deus escrita no livro. No livro de Esther, você tem o povo de Deus e tem um inimigo do povo de Deus. O povo de Deus com Mardoqueu ou Mordecai, em algumas traduções, e Esther adiante desse povo. E ali você tem do outro lado Amã, que era o inimigo do povo de Deus. Amã, ele chegou até o poder, ele teve favor diante do rei, e tem a presença do rei. E de repente, Amã, ele faz um decreto. E eu quero ler o decreto de Amã, porque é quando você vai entender tudo que eu estou falando, se você pode reverter o decreto de Deus ou não. Teve um decreto, e o decreto foi do inimigo. E qual foi o decreto? Esther, capítulo 3, no versículo 13, o decreto do inimigo foi o seguinte contra o povo de Deus. Está escrito que no final do versículo 13, ele determinou que fossem destruídos, mortos e aniquilados todo o povo de Deus e que os seus bens fossem saqueados. Este é o decreto das trevas. Eu disse de duas monarquias, a monarquia que é Deus, a monarquia que é as trevas, Satanás. Os decretos de Deus são irrevogáveis, os decretos das trevas são revogáveis. Por quê? Porque o reino de Deus é superior ao reino das trevas. Então, este decreto de matar, roubar, aniquilar, destruir o povo de Deus poderia ser revertido, sim. Então, a minha resposta sobre o tema que nós estamos estudando é que o decreto das trevas pode ser revogado, pode ser retirado. Como? Através da oração. O que aconteceu? O povo de Deus, liderado por Mardoqueu e Esther, Mardoqueu, ele levou Esther a tomar uma atitude, e Esther, com a sabedoria de Deus, ela convocou toda a nação para orar e jejuar junto com ela 3 dias. E todo o povo unidos, olha só como que os decretos das trevas, eles são removidos. Oração, unidade, jejum. Então, o povo de Deus, sabendo que aquele era um decreto das trevas, se uniu, orou, jejuou. A rainha Esther, revestida de graça e poder, vai diante do rei. Quando ela vai diante do rei, o rei estende o cetro de poder, ela toca no cetro e o rei diz: o que você quer? Até metade do meu reino eu te dou. Isso é o que acontece. Você tem um decreto contra a tua família, de morte, de destruição, de divórcio? Você pode, unido com Jesus Cristo, através de Jesus Cristo, ou unido com pessoas que orem junto com você, orar, jejuar
e chegar diante do trono da graça, estender a sua mão e tocar no cetro de Deus para orar, para que o decreto das trevas seja revogado contra a sua vida. E qual é o decreto das trevas? Matar, roubar e destruir. Vamos ver o que aconteceu? Esther, capítulo 8, no versículo 8, Esther 8:8, olha o que está escrito. Quando a rainha Esther orou, quando a rainha Esther, junto com o povo, jejuou, foi até o trono de Deus, estendeu a sua mão, olha o que está escrito no versículo 8, na metade do versículo. Porque os decretos feitos em nome do rei e que foram selados com o seu anel de sinete não podem ser revogados. Então, de quem que está sendo dito? Porque Esther estava diante do rei. E o rei falou, ah é? Tem esse decreto? Não, eu vou dar um outro decreto que vai anular o decreto de Amã. Quando a rainha Esther chegou diante do rei, ela teve favor diante do rei. Ele perguntou, o que você quer? E Esther, ela disse, olha, Amã quer destruir o povo de Deus. E o rei disse, não, eu vou fazer um decreto que vai destruir o decreto de Mardoqueu, porque o meu decreto é superior. E aqui o rei que está falando, o meu decreto, os decretos feitos em nome do rei que foram selados com seu anel de sinete não podem ser revogados. Por isso que nós oramos em nome de Jesus, porque o nome de Jesus funciona como esse anel de sinete, é o selo de Deus nas nossas orações. E o que aconteceu? Aconteceu literalmente o que o rei disse. O decreto de Mardoqueu o decreto de Amã foi revogado. Mardoqueu e Esther tiveram a alegria de ver a reversão do decreto e aquilo que Amã desejava aconteceu, caiu sobre a cabeça dele. Ele que queria enforcar Mardoqueu, ele que foi enforcado. Ele que queria destruir, roubar e matar, tudo isso caiu sobre a cabeça dele. E o decreto do rei sobre o povo Esther 9, no versículo 22, olha a alegria do povo, e está escrito assim, e os judeus se livraram dos seus inimigos, o mês, e esse foi conhecido como o mês em que a tristeza virou alegria, o luto se transformou em festa, e que fossem dias de festa e de alegria, de troca de presentes e dádiva aos pobres. Você viu? Foi o dia em que eles foram, ou começou a ter uma celebração todos os anos, essa é a festa de Purim, todos os anos em fevereiro. O povo judeu até hoje celebra este grande feito de Deus, em que o decreto das trevas foi anulado e o decreto de Deus foi estabelecido. É isso, o decreto de Deus não pode ser revogado, mas o decreto das trevas pode ser. Eu espero que eu tenha respondido a sua pergunta e se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, compartilha, veja se você está inscrito, se você não está, aperta o sininho e aciona todas as notificações e assim você vai receber um aviso sempre que um vídeo novo entra aqui no canal. Deus te abençoe!